Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de Sociologia é um pouco da continuação que a gente viu na aula passada sobre a questão de exclusão social. A gente viu alguns tipos de exclusão social, a gente viu a questão do preconceito, que também vai fazer parte da exclusão social. Hoje a gente vai ver a questão da sociologia, é a questão da raça. Também inclui naquele conceito que a gente estava vendo sobre exclusão social e a questão do preconceito e do preconceito racial. Daí, quando a gente fala do conceito de raça, na sociologia a gente tem um grande sociólogo que vai desenvolver esse pensamento, essas teorias, de Joseph Arthur, que é um francês. Em suas obras ele vai abordar essa questão não só do conceito em relação de etnias, de nação, de raça. Quando a gente parte do conceito de raça, questão científica, é a questão da raça humana, é a questão física, de cor, de olhos, mas ela vem muito para a questão da sociedade nesse imaginário, de forma errada, de forma construída, de forma erroneamente pelos povos, principalmente nessa visão de etnocentrismo, de colocar uma cultura superior à outra, nesse processo que a gente teve de colonização, de dominação e de exploração, isso que colocando como uma superior que a outra. Então, ele fala que esse conceito de raça em relação à sociedade foi algo construído pelo esse imaginário da sociedade e principalmente desse pensamento etnocêntrico, de colocar uma cultura superior com a outra. Quando a gente fala da questão de nação, a gente está falando do Estado, da formação de um Estado, de uma nacionalidade, de uma identidade, não só com aquela figura do poder do Estado, mas da sociedade em si. E quando a gente fala de etnia, a gente está falando de povos, de culturas distintas que vão compor. Pode ser em grande quantidade, em pequena quantidade, uma etnia de um local específico que ela veio surgir. Então ele coloca que o conceito de etnia não é um conceito rígido, certo? É de uma etnia de tal local. A gente pode, por exemplo, os povos judeus. Ao longo da história, a gente sabe que o povo judeu, eles deslocaram de um local para outro, questão de localização. Então, a etnia judaica, ele vai estar presente em outros locais. Então, por isso que a gente pode colocar como um conceito rígido a questão da localidade. Você vai ter locais que vão ter realmente a formação daquela etnia e vão ficar ali. Mas você vai ter povos que imigraram para um lugar e que vão levar com ele a sua etnia. E também civilizações que vão ser formadas, que vão surgir, que vai ser composta por várias etnias e que vai compor aquela. A gente pode dizer no Brasil, que foi composta por várias etnias que vai compor o povo brasileiro. Ele fala também da questão da minoria e maioria. Quando a gente fala da minoria, a gente está falando de pequenas etnias que sobreviveram ao longo do tempo à exploração desse homem, a ocupação, até mesmo o extermínio, como os povos indígenas, ciganos, descendentes, áreas de quilombos, os quilombolas, que são descendentes de povos africanos que viviam nessa região de quilombo, então são uma minoria. Então, ele coloca também que esse conceito raça é usado de forma errada e que não deveria ser usado, e sim etnia, certo? A etnia indígena, cigana, africana, o correto é usar com a palavra etnia. E a gente sabe que o Brasil é formado uma sociedade de um preconceito racial histórico, desde a sua formação da sociedade escravista, da exploração dos escravos, do preconceito que tinham os donos de engenhos, dos senhores de escravo com eles, mesmo após a abolição da escravatura, essas pessoas vieram sofrendo, mesmo sendo uma maioria da população brasileira. Então, toda essa informação da sociedade histórica brasileira foi em cima desse preconceito racial, em relação aos africanos que vieram para cá, que foram explorados, aos seus descendentes, em relação à sua cor da pele, de uma classe dominante que tem seus privilégios, que é as pessoas brancas, seus privilégios, e em compensação a isso, os negros sofrendo esse preconceito racial, esse preconceito em relação à sua cor, e que é vista de forma errada. Não só, muitas vezes, as pessoas partindo para a violência, não só física e verbal. Daí ele fala da questão do combate de ações afirmativas. O que seriam essas ações afirmativas? Agora é a intervenção do Estado para combater esses preconceitos raciais que existem no Brasil.
por exemplo, desde leis mais rigorosas para essas pessoas que cometem esse tipo de crime, desde pagar multa até mesmo ser preso pelo que tá fazendo. Então, essas leis afirmativas é combater isso e diminuir essa exclusão, essa desigualdade que existe no país em relação a esse preconceito racial e dando voz a quem? Aquela pessoa, a pessoa que é negra, ela tem que dar sua voz, expressar, participar, e mostrar não só o que acontece na sua realidade, como todo esse processo de preconceito racial que essas pessoas vivenciam e passar a superar essa barreira e mostrar que são pessoas que são altamente capacitadas, intelectuais e não só o povo brasileiro se apropriar desse conhecimento é uma forma de você de acabar com essas atitudes preconceituosas que existem no Brasil. Você buscar esse conhecimento, você escutar o outro, de você se permitir a começar a mudar esse pensamento que foi construído na sociedade brasileira tão preconceituosa e racista. Então, a situação afirmativa é você desenvolver ações realmente, desenvolver leis, desenvolver projetos da qual acabe com isso, com esse preconceito. Eu vou concluindo por aqui, vocês vão ficar atividade no grupo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me perguntar no privado.